Eu queria chamar, então, a Lívia Barbosa. Você vai falar da mesa ou... Bom dia a todos. É novamente um prazer estar aqui hoje, principalmente participando dessa mesa que tem como colegas o Luiz e o Ricardo, também meu colega no Conselho Acadêmico do Acatu. Bom, o que eu vou, de certa forma, dar continuidade, mas de uma perspectiva mais antropológica, mais cultural, da própria palestra do Geertz ontem e do Ricardo agora. Eu vou tocar em algum dos temas que ambos já falaram, enfatizando apenas a questão mais cultural, mais das sociológicas que instruem as práticas sociais. Antes, eu também vou dizer, vou concordar com o Ricardo que realmente é impossível ser especialista em consumo, né? E, às vezes, eu apareço associada a isso e isso me incomoda, porque, inclusive, hoje o consumo, como conceito, é um conceito explodido. Tudo virou consumo, né? Você consome desde o pôr do sol até 1 quilo de carne. Então, de certa forma, se um conceito ele tem a intenção de restringir um campo de conhecimento, ele, nesse caso, perdeu a sua importância, né? O consumo hoje é definido como experiência, e o que não é experiência, né? Mas eu vou tentar, né, embora falando da dimensão cultural, que ela é sempre invocada, mas ela é pouco particularizada. E eu vou tentar, justamente, particularizar alguns aspectos da dimensão social brasileira, do ponto de vista cultural, e como elas afetam a questão de consumo. Quando nós ouvimos todos os exemplos do Ricardo, né, e quando nós olhamos todas as questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, aos dados, e vemos as causas humanas na base dessa degradação ambiental, mudar parece uma coisa extremamente fácil, né? Porque a lógica entre a nossa ação e as consequências já está, para a maioria das pessoas, muito bem estabelecida. E a questão é por que isso não se concretiza, né? Porque isso envolve, né, uma profunda mudança, não só na economia, né, e aí é o meu ponto, uma profunda mudança cultural. E, parafraseando Marshall Sahlins, mudar significa redefinir a realidade, que, do ponto de vista cognitivo, é uma tarefa absolutamente fácil, né? Mas a mudança não é só uma questão de cognição, de redefinir os parâmetros da realidade, mas é fundamentalmente também uma dimensão subjetiva, emocional, né? As mudanças organizacionais, elas não envolvem só a mudança de uma estrutura piramidal por uma estrutura de pizza, né, nas organizações. Massa, queijo e molho de tomate. Significa, né, que eu tenho que me relacionar de uma forma diferente com o trabalho, que novas esferas de poder vão ser redimensionadas, que eu tenho que me relacionar com a hierarquia de uma forma distinta, coisas que impactam nas práticas cotidianas, né? E nós, bem ou mal, algumas práticas, nós efetivamente gostamos delas. Então, mudar é difícil porque, a começar, ela implica em redefinir a realidade. Então, e antes, contudo, de trabalhar esses dois exemplos do ponto de vista brasileiro, eu gostaria de falar, vamos dizer assim, leveling the field, num certo sentido, a respeito de práticas e de consumo. As práticas, sejam elas de que natureza forem, relacionadas à alimentação, ao vestuário, etc., elas não se encontram boiando num vácuo cultural, né? Elas estão inseridas num contexto e são instruídas por sociológicas, né? Sociológicas, não lógicas, sociológicas, né? E discursos sobre elas que as fazem
que dão sentido àquelas práticas num determinado contexto. Elas não partem de uma ação voluntarística de cada um de nós, que eu decido, agora eu vou fazer isso. Mas ainda as práticas e as rotinas, elas têm a fantástica tarefa de estruturarem a nossa vida cotidiana, de transmitirem uma sensação de estabilidade em um mundo permanentemente em mudança e em transformação. Então, elas oferecem, né, um denominador comum, né, oferecem uma plataforma de estabilidade que faz com que elas sejam extremamente difíceis de serem mudadas por um ato voluntário e de decisão. Isso não quer negar, eu não quero negar absolutamente com isso, a capacidade de agency, de ação do indivíduo, de escolha. Mas essas escolhas, elas não são aleatórias. Elas vão ocorrer, né, no interior desse conjunto de sociológicas, né, que instruem uma determinada esfera do comportamento ou um determinado domínio. E elas vão variar dentro da variabilidade que esse campo ou essa esfera social oferece. O segundo aspecto que eu gostaria de fazer é mencionar a complexidade do consumo, que o Ricardo já mencionou. Embora exista, e aí eu vou repetir um pouco o que ele falou, embora exista todo um corpo bibliográfico que enfatiza a questão do consumo relacionada a bens supérfluos, a bens posicionais, a busca de status, aos shopping centers como uma passarela para as diferentes subjetividades se mostrarem. Então, todo mundo dali está se mostrando. O consumo é um pouco mais complexo, né? E não a causa dos danos ambientais da situação que nós nos encontramos hoje não é fruto dos óculos Pradas, das bolsas Salvatore Ferragamo, dos vestidos Dior, né? Elas estão voltadas para domínios muito mais básicos da existência. Se vestir, e não é vestir com um costureiro francês, né, mas é comprar ali nas lojas Marisa peças simples de algodão e de má qualidade. Ela está relacionada ao comer, à sobrevivência. Então, essas são áreas cujo impacto ambiental é muito maior do que essas que nós pensamos no consumo como alguma coisa supérflua. Aliás, essa relação do consumo com o supérfluo, eu acho que foi muito bem ilustrada com aqueles dois quadros que o Luiz mostrou anteriormente, aonde a produção surge como um domínio ético de labuta, de integridade, de esforço, e o consumo aparece como aquela superficialidade, aquela frivolidade, aquela inconsciência de todos bebendo e dançando, talvez, sobre a miséria alheia. O consumo é um pouco mais complicado do que essas visões comuns e tradicionais nos fazem parecer crer, né? Os bens materiais são repositórios de memória, eles estendem a nossa capacidade física na nossa relação com o meio ambiente, nos mobilizam para a ação, nos constrangem e nos levam a determinados comportamentos, né? Eu acho que o Miller tem uma frase muito interessante quando ele fala da humildade do objeto, aquele que ele só é percebido no momento da sua ausência ou, pela sua própria materialidade, ele constrange a nossa ação sem saber que o faz.